Oi, Mi! A Mauri, Valdir, boa noite, gente. E temos presenças ilustres aqui, olha, gente, como estamos chique! Boa noite para todos, boa noite, a Mauri. A Mauri já é figura aqui, gente, recorrente, super legal ele fazendo as meditações aqui com a gente. Michele hoje veio nos prestigiar, né? Eu e Kátia, gratidão. Kátia daqui a pouquinho tá entrando também. E Valdir, um grande amigo Teta Healer. É uma honra. Boa noite, Dani. Pessoal, eu tô vendo vocês estão escrevendo já coisinhas, então me confirmem se vocês estão me ouvindo bem, se o som tá, né, claro para vocês. Me mandem coraçãozinho, porque eu gosto de receber coraçãozinho. E vocês também podem apertar nesse aviãozinho que tem aí embaixo e convidar mais gente, porque hoje a live vai ser bastante especial, né? Na verdade, sim, cada semana tem sido muito especial, né? Então a gente vai também aqui aprendendo, todos juntos. Ana disse boa noite. Quem mais que entrou aqui que subiu? Ah, a Kátia, ela entrou. Vamos ver aqui. Peraí, gente, que eu vou descobrir agora. Oi, Ju, boa noite, bem-vinda. Eu vou descobrir agora como que a gente faz para convidar alguém. Ah, achei, peraí. Kátia, eu te adicionei e você vai aceitar quando aparecer para você a tela. Boa noite, tá entrando. Boa noite. Boa noite, Kátia. Tem mais pessoas aqui também, todos que estão chegando. Tudo bem, Camila? E, então, a gente vai dar 2 minutinhos, né? O pessoal está entrando aqui. E eu já quero agradecendo a presença de vocês, agradecer a Kátia, que aceitou aí o convite também. Sim, Vai conversar um pouco. Na verdade, a gente vai ser um bate-papo e, de novo, né? Eu tenho pedido para vocês também, o pessoal que está aí acompanhando, para ir interagindo com a gente, conforme a gente for falando, que a gente vai bater um papo aqui mesmo. Então, para vocês fazerem as suas perguntas, irem colocando aí, né? A intenção aqui hoje, pessoal, é a gente compartilhar com vocês um pouco dessa nossa trajetória no caminho do autoconhecimento, da espiritualidade e trazer também como que nós duas, né, como terapeutas, como que uma com o desenvolvimento e dá o suporte para a outra, né? Porque nós terapeutas também fazemos terapia, na verdade, terapia na vida, porque abre muitas portinhas que estão fechadas ali dentro da gente, muitas né? possibilidades, né? Então a gente vai compartilhar aqui com vocês. Boa noite para as últimas que foram entrando, Adri, Rosana, e teve mais alguém que subiu aqui também, que eu não vi, Cláudia, Marli, boa noite para todo mundo. Né? E aí, então, trazer isso para vocês, essa perspectiva, e foi até num atendimento, né, que a gente estava trocando ali, que surgiu esse tema, né, a Kátia daqui a pouquinho vai contar para vocês. E no final tem aquela meditação, né, do Theta Healing, que a gente vai se conectar com essa energia da fonte criadora. E também compartilhar agora, e no final eu termino de contar a surpresa, mas agora no final de maio, eu não lembro a data exata, eu acho que é 21, a partir de 21 de maio, eu vou começar também a ministrar os cursos de Theta Healing online, né, foi autorizado para nós podermos colaborar com esse momento, continuar ministrando os cursos. Por enquanto é o DNA básico, que é o curso introdutório técnica, então mais no finalzinho eu conto para vocês. Então, quem tiver interesse aí, né, já pode também ir se programando, tá? Então, eu vou passar a palavra para a Kátia, para ela se apresentar, e aí a gente começa aqui
o bate-papo. Oh, muito obrigada pelo convite. É uma lisonja estarmos aqui presentes. E obrigada a todo o pessoal que está acompanhando, né? Estou vendo aqui o Valdir, a Camila, a Érica, a Michele, a Dani. Tudo bom com vocês? Lisa, só assim para a gente se ver, né? Aham. A Marli, a Cláudia. Então vamos lá. Adri. Esse convite foi muito inusitado, um presente muito grande do universo, e poder compartilhar as experiências com a Cláudia é um sabor bem diferenciado, porque quando a gente tem e acha que não tem as ferramentas, nós temos um empoderamento e uma precisa validar para a outra essa condição, né? De trazer as informações necessárias para a gente colocar a guiança, né? Ativar esse primeiro passo. E mais uma vez, muito obrigado por todos estarem aqui presentes, na confiança, né? E espero poder contribuir com mais um pouquinho de informação para vocês. E estamos aqui nessa jornada, né? Confinados, mas juntos no coraçãozinho. É, estou nessa senda de terapias alternativas, vamos dizer assim, desde 97, 98, né? E venho trilhando bastante performance nesse sentido. Comecei com terapias corporais e me aventurei no reiki, os florais. Agora eu atuo com a cura quântica estelar e conduzo em orientação, né, as pessoas que procuram e que estão bem dispersas. E nesse período de pandemia, nós conversando, eu e a Cláudia, chegamos nesse denominador comum, né? Se nós estamos assim um pouco fora, imagine aqueles que não têm qualquer instrumento terapêutico, né, teórico, que possa fazer uso desse instrumento a seu benefício, ao seu favor. Então, surgiu essa oportunidade da gente estar conversando e colocando essa questão da jornada pessoal. O que seria essa jornada pessoal? Como enfrentarmos esse problema agora, né? Nesse exato momento? E aqueles que estão em processo dessa busca de autoconhecimento, como olhar para essa jornada de uma forma mais aprimorada, uma forma mais lapidada, né? Sem muito bagunçar a mente. Então, assim, nós estamos separados fisicamente e, graças a Deus, a gente tem essa conduta de comunicação e dá para a gente colocar isso em pauta, né? Trazer um pouco mais de alicerce e um acolher o outro, um validar o propósito do outro nessa jornada ascensional. É isso que eu acredito. Então, estamos aqui para poder conduzir um pouquinho mais o que a gente tem para trazer de informação. Gratidão. É, exatamente, né? Até porque quando tudo isso começou, a gente se conversando, né, Kátia? Como levar então isso agora para mais pessoas? Ok, a gente está quietinho em casa, mas a gente tem a internet, então foi assim, inclusive, que eu coloquei, né, depois de um ano postergando o meu canal do YouTube no ar, que eu comecei a tomei vergonha na cara e falei, não, gente, eu preciso passar isso pro povo, então vamos lá, vamos fazer live pelo menos uma vez na semana para dar um suporte, né? Tem algumas pessoas que estão comigo num grupo de acolhimento solidário, então se a gente não transmitir isso de alguma maneira, do que vale a gente ficar retendo esse conhecimento? Né? Não, não faz sentido. E eu comecei o meu caminho de autoconhecimento, assim, com dedicação, na verdade, cerca de 6 anos atrás, com a programação neurolinguística, aí foi entrando, né? A gente vai se abrindo para essas possibilidades. Então aí chegou constelação familiar, chegou a parte da mecânica quântica, Diksha, e aí surgiu o Theta Healing e foram surgindo as informações e se abrindo, porque tudo também chega no momento certo, né, Kátia? Quando a gente Sim. se permite, é uma caminhada assim, é bem aquilo, a gente põe o pé e as coisas vão acontecendo, né? As sincronicidades vão aparecendo.
E foi dessa maneira, inclusive, que eu conheci Kátia, né? Nessas questões de, meu Deus, e agora o que que eu faço? Né? Ela também no momento precisou de uma ajuda. E por que que a gente quer contar isso? Porque é uma caminhada, é uma jornada. E não é porque nós trabalhamos com terapias e que conhecemos e temos acesso a ferramentas e nos trabalhamos com ferramentas que a gente também não passa pelos nossos desafios. É por isso que a gente quis trazer isso para vocês. Nós passamos também. Acontece que, a partir do momento que eu tenho uma ferramenta, fica muito mais fácil, fica às vezes até mais simples de eu superar um desafio, né? Porque opa, pera lá, ao invés de eu ficar sofrendo um mês com uma questão, eu vou lá, me resolvo, ou então peço ajuda, lembra que tem isso? É o que a gente tem feito muito nesse último ano e meio, eu e Kátia, uma contribuindo muito com a outra. E hoje, claro, temos inúmeras ferramentas, então é importante que cada um olhe, sinta dentro de si, realmente no seu coração, aquilo que faz sentido e traga para a sua vida. Hoje, por exemplo, eu postei, eu estou fazendo yoga pelo menos 3 vezes na semana, de 3 a 4 vezes na semana, e eu iniciei também agora com firmeza nesse período, né, para me manter ali mais centrada. E eu coloquei exatamente esse exemplo hoje, porque ninguém precisa fazer yoga porque a Cláudia faz, não é isso. Mas é importante que as pessoas busquem algo que faça sentido e dê condições de lidar melhor com as nossas emoções. Porque nós estamos aqui nesse planeta também para isso, né? Para aprender a lidar com as nossas emoções. E aí isso vai facilitando o nosso percurso, que pode ser pelo amor, não precisa ser somente pela dor. Então eu quero vou pedir para a Kátia contar como que surgiu o tema para a gente ir fluindo aqui também. Conversando com uma amiga, a Adriana, que ela é psicóloga, e nós estávamos conversando sobre a nossa jornada pessoal, né? Os embates que a gente encontra de problemáticas do ser humano. E uma vira para outra e fala: então, como é que a gente acolhe uma pessoa que está com desespero, desesperança? E como é que a gente fala para essa pessoa que ela pode amar, sim, a jornada pessoal dela? Inclusive porque essa jornada é única, é um caminho que se faz caminhando e só ela pode fazer essa trajetória, ninguém vai poder fazer esse caminho por outro, né? E em cima das ferramentas tem um crescimento desse ser que habita esse corpo. E as diretrizes, a ética e todo mais que concerne esse espaço sagrado, né, para a vida. Então, esse despertar, agora que está todo mundo falando a respeito de olhar para dentro, o que seria olhar para dentro? O que seria essa jornada pessoal? E como eu reverencio com gratidão essa jornada? Né? Se empoderando, acredito muito nisso, né? Se empoderando das qualidades internas inerentes do ser, o ser maior, a divindade que somos e seguirmos com esse propósito. Ninguém é mais e ninguém é menos. É a questão toda, é a questão do experimentar, o se permitir olhar, né, as minhas fraquezas, acolher tudo aquilo e aquilo que não condiz, porque eu também não tenho tudo como sabedoria, eu possa expressar para o outro uma dificuldade, uma inconstância e que o outro também entenda e fale: nossa, eu não estou sozinho nessa caminhada. Cada um tem um histórico diferenciado, né? Seja ele que venha por ancestralidade e família, educação, cultura, mas cada um tem o seu ingrediente da formação do bolo, né? Então, como é compartilhar isso? Como é que é fazer uma roda de conversa? Como é que é olhar com mais profundidade e se amar? O que é esse se amar? É amar essa jornada pessoal. E estamos aqui todos nesse sentido, né? Ninguém contava aí com esse período de confinamento, então olhar para nós é uma grande oportunidade. E não é só para olhar
dentro de casa, as coisinhas, né? Mais organizada dentro essa casa aqui, que é a mais importante, né? A nossa consciência e esse despertar para as nossas dificuldades e irmos lapidando isso. Então, conforme foi aparecendo a situação, e aí veio como amar esse percurso, como amar o processo, o meu processo. Eu tenho gratidão por esse processo. Quem é essa Kátia que vibra nessa jornada? Ou quem é a Cláudia que está na jornada dela? Qual é a troca que a gente pode ter, inclusive com vocês também, né? E florescendo, nós vamos jogando as sementes, a corrente do bem, para que a gente tenha no futuro um jardim florido, de muitas experiências e deixarmos aí uma terra fértil para os futuros. É o que eu penso. É verdade, até porque, né, quando a gente, dependendo do processo que a gente está vivendo, dos desafios, é bastante difícil amar esse processo, né, Kátia? Enquanto a gente Sim, está ali dentro dele, na né? Porque aflição. o bicho tá pegando, e aí você fala, como assim amar o processo, né? Não, né? Socorro! Como que eu faço isso? Sim, Então, a gente realmente, como a Kátia mencionou, honrar tudo aquilo que a gente viveu e que estamos vivendo, porque tudo fez a gente chegar aqui hoje, nessa pessoa que somos hoje. Então, nos momentos, quando a gente está ali naquele meio do turbilhão, realmente é desafiador. Você fala, ai meu Deus. Mas quando a gente passa um pouquinho dele, e nem é muito, mínimo de equilíbrio possível e centrado e buscando alternativas, 1, 2, 3 dias depois, você já está enxergando aquela situação de uma forma diferente, né? E aí, sim. ok, ainda não está perfeito, mas vamos caminhando. E desde que entramos, né, nessa questão do isolamento social, até a Kátia sabe aí que teve uns dias no começo, a primeira semana, né, que eu dei uma surtada assim também. E Como de aí eu, repente o ir e vir não existe mais, né? exato, e como assim, gente? O que está acontecendo? Tem certeza que eu acordei lá do outro lado para passar isso aqui nesse momento, né? Não estou entendendo. Onde a gente combinou isso, né? Exato, não me lembro de ter assinado esse acordo, né? Então, ali naquela semana, que foi bem assim, né? Para mim, eu falei, não, calma, respira. E num dos momentos de meditação, eu ali, né? Falei, não, então vamos viver um dia de cada vez. E esse tem sido o meu lema, né? Vivendo um dia de cada vez. Então, eu intensifiquei sim a minha prática de yoga, as minhas meditações, para eu conseguir manter esse equilíbrio, até porque a gente dá suporte para outras pessoas. E se a gente não estiver bem, a gente também não consegue dar suporte para outras pessoas, né? Por exemplo, na live da semana passada, tem algumas pessoas que estão aqui que assistiram. Foi a live que eu faria na semana anterior, né, há 2 semanas atrás. E aí aconteceu uma situação comigo também que me desestruturou, inclusive para o tema que eu ia trazer. E aí eu preferi, então, adiar e passei para a semana seguinte, né? Até hoje, conversando com a Kátia sobre o nosso mini roteirinho aqui, o que que a gente ia falar, né? Eu falei para ela, olha, Kátia, eu tenho trazido todos os temas que eu trago durante a semana, eu tenho buscado falar do que eu estou vivenciando, falando verdades minhas, né? Eu vou embutindo ali processos que eu estou vivendo e trazendo experiências, porque não adianta eu ficar lendo 10 mil livros e ficar contando aqui a historinha para vocês, se eu não estou vivendo aquilo dentro de mim. Não, eu não considero verdadeiro, não é correto, né? Não é congruente. Então, eu só vou ficar falando, faça isso, faça aquilo e eu não faço, né? Então, foi onde a semana É. passada aconteceu isso e eu coloquei aqui. Porque nós somos pessoas normais também, estamos todos nessa mesma jornada, que ela é para o resto Uhum. da eternidade, nessa parte do Sim. autoconhecimento. Até, por exemplo, ontem eu estava conversando com um amigo meu, e tem mais ou menos um mês e meio, que eu apresentei para ele o Ho'oponopono, né? Que para quem não sabe é uma técnica meditativa também, né? Que vem de cura havaiana.
E a gente vai se conectando muito com a nossa criança interior, né? Liberando muitas memórias ancestrais nossas. E eu estou explicando para ele um pouco de como que funciona. E ele sofreu um incidente aí no começo da semana passada, machucou o pé, fraturou, vai ter que até fazer uma cirurgia. Sabe aqueles acidentes bestas, assim? E aí eu explicando para ele, eu falei, olha, às vezes, quando a gente entra, né, nesse mundinho de autoconhecimento, acontecem, pode, não que seja obrigatório, mas podem acontecer coisas para nos desestabilizar, né? Até a gente fala, né, Kátia? Às vezes a gente recebe alguns ataques, né, energéticos, alguma coisa assim. Hum. E aí eu explicando para ele. Ele, assim, ele não tá revoltado, ele tá tranquilo, tal, né? Mas eu tava explicando algumas coisas e ele falou: "Ah, é verdade, né? Pensando aqui faz sentido. Não que eu perceba isso, mas pode acontecer". Eu falei: "Sim, pode acontecer". É como se quisesse desvirtuar daquele novo caminho que você está buscando seguir. Porque quando a gente Exatamente. está nesse caminho da espiritualidade, do autoconhecimento, a gente está mudando o que? A nossa frequência energética. Então, existem forças que não querem que a gente mude, né? Querem que a gente mantenha ali no mesmo padrão. E isso, por muitas vezes, está inclusive dentro das nossas próprias casas. Então, é onde a gente né, aqui dentro da casa mesmo, né? Aquelas pessoas mais próximas. Então, é onde a gente, nestes momentos específicos, a gente precisa persistir. Aí eu falei para ele, então você continue mais do que nunca fazendo Ho'oponopono, nas meditações aí, se sentir de fazer, É, eu né? costumo dizer para Porque as pessoas mais desesperadas que toda experiência nos leva a algum lugar, óbvio, mas a experiência que você experimentou, resolveu se permitir, te leva a um lugar que eu chamo de ser terapeuta de si mesmo. E esse terapeuta de si mesmo é também levar a sua própria experiência, como a gente está colocando aqui, para as outras pessoas. Então, como você vai acolher um depressivo sem saber se ele. O que seria a depressão, no caso? Né? Como é que é estar no fundo do poço quando a pessoa, seu amigo, seu parceiro, esteja ali pedindo e clamando um socorro? E se a pessoa não passou, ela faz eu imagino como você esteja passando, mas quando se tem a experiência. Então, assim, eu trouxe o exemplo da depressão, que é a coisa comum, não deveria, mas é muito dolorida. Então, assim, quem não passou por alguma coisa nesse sentido, nem que seja 2 minutinhos, então sabe o que é a dor da alma. E acolher o amigo, dar um ombro acolhendo ali e trazendo isso, eu olho você, eu acredito e podemos renascer junto, isso é importante, né? O fundamental. E no caso do seu amigo, ele tendo a experiência, quem sabe amanhã ele oriente outras pessoas com o que ele desagradavelmente duvidou, né? E respondeu a essa responsabilidade, né, forçada, e de repente amanhã ele pode encontrar outra pessoa e ele dá a explicação dele, da forma como ele aprendeu. Isso é muito bacana. Acredito bastante nesse desenvolvimento. exato, exato, e faz todo sentido, né? Até Sim, perguntando aqui, gente, se alguém tiver alguma pergunta sobre tudo isso que a gente está colocando, né? Se está fazendo sentido para vocês essas colocações também, fiquem à vontade, tá? Para colocar aqui nos comentários. E então, quando eu e Kátia, né, a gente começou lá atrás, na verdade, ela conhece a minha irmã mais velha já faz muito tempo, né, Kátia? E sim. foi terapeuta da Dri aí por assim, bastante tempo atrás. E Não por vamos conta entrar do. nos detalhes das datas, tá? Não, Os não, sem cabelos mencionar brancos. datas. Nessa parte a gente pula. Né? E aí a Kátia teve uma questão, e eu, na época, já estava, né, trabalhando com o Theta Healing. E a Adriana, na verdade, que colocou para ela essa questão, né, da meditação do Theta Healing e tal. E ela, ai, tá, fala com a Cláudia que não sei o que. Daí eu assim, mas como assim, Adri? A Kátia é terapeuta já há tanto tempo, como é que eu vou atender ela, né? É, porque tem disso, né, gente? Uma pessoa tá chegando
Aí vai atender uma terapeuta mega experiente, ela faz o que com isso? Né? Vai se trabalhar. Então, aí foi onde a gente fez, eu acho que uma meditação, eu te passei algumas informações, não foi? Sim, Por sim. mensagem, a gente se falou, e aí você falou que funcionou super, tá? Eu falei, ai, que bom, né? Porque é maior responsabilidade. Me encantei, aliás, né? E estar lá junto com o sétimo plano, né? Que se fala, Isso, e me descobrir ali. Então é fantástico. É só passando pela experiência, e é isso que eu digo, né? Você tá trazendo as informações, uau! É inominável. exatamente. E aí a gente ali começou, né, o nosso contato e uma colaborando com a outra. E depois, mais para frente, quando eu comecei a fazer alguns outros cursos da cura quântica estelar, que eu tinha várias ressalvas também, vários questionamentos. E aí, Kátia, me ajuda, eu não estou entendendo isso, não estou dando conta daquilo. Né? É Então ali a estudar, gente gente. foi, exatamente. E aí ela foi também me dando esse suporte, né, para a gente e não perder ali. Tem uma pergunta aqui, Kátia, eu vou ler da Mali. O que fazer quando acordar com depressão, se sentir com angústia, desespero? Eu vou falar alguma coisa aí eu passo para você também, tá, Kátia, E do seu sim, ponto de vista para ela, né? Bom, a depressão e a angústia, Marli, no meu ponto de vista, né, por tudo que eu venho estudando, ele está muito relacionado com uma falta de desconexão com a fonte criadora, que você pode chamar de Deus, você pode chamar de energia, de Jesus, do nome que você se identificar, né? Então, é algo também que hoje em dia, como a Kátia falou, a gente fala que é comum ter depressão, mas não é comum, não é normal a gente ter depressão. E aí eu entendo que é importante você, se é com você, na verdade, isso, ou se for com alguma pessoa próxima de você, que se busque essa, de alguma maneira, por alguma técnica que você, a pessoa se identifique, transformar isso, voltar a se conectar com a sua essência, se conectar com essa energia da criação, né? Talvez por meio de meditações, talvez por meio de alguma terapia, sim, né? Dependendo do grau de depressão, a gente sabe que vão entrar em medicamentos também, mas busca. Eu sou muito, né? Eu tenho indicado para muita gente iniciar esse processo de meditação. Então, pode ser simples, gente. Você senta ali, respira profundamente algumas vezes e só presta atenção na sua respiração, né? Depois, quando você percebe que você já está mais relaxado, fica ali 2, 3 minutinhos, deixa a sua respiração normal e só percebe, só viva aquele momento presente, né? Que é o foco no presente. E quando a gente entra nesse estado, a gente energeticamente permite que sejam feitas limpezas energéticas no nosso campo. Claro que se você tiver alguma fé, você pode invocar quem você quiser, os seus anjos, os seus guias, os seus mentores, para te ajudarem com isso também, né? E aquilo, a gente não precisa sofrer sozinho, a gente pode pedir ajuda, né? Tá tudo bem a gente pedir ajuda, né? Passo para você, Kátia. o caso da Marli eu conheço. E o que eu Hum, posso dizer é também a parte de autorresponsabilidade, o que a gente pode abrir mão de coisas que a gente tem consciência também que está fazendo e reprogramando. Então, de repente, é uma situação que é um desafio muito grande, por exemplo, isso é comum a todos. Quem não reclamou, né? Quem que não reclama alguma coisa ao longo do dia? Então, também virar a chave da questão dessa reclamação vibracional até, né? Em que estado vibracional você quer estar para o mundo acontecer também fora, né? E olhar para dentro. E a gente quer milagre, a gente quer outros recursos. O remédio ele vem dar uma assistência porque é químico, né? O organismo ele já não está produzindo a química necessária, seja lá o diagnóstico que for, e tem esse déficit. Por outro lado, também tem o caminho, a jornada,
né? E aí é que tá o desafio de olhar para você e se trabalhar na autorresponsabilidade. Então, assim, não vai ser a primeira, não vai ser a segunda, nem vai ser a 20ª vez que pode não dar certo da forma como a gente imagina. Porque não é milagroso, é um processo, né? É um passo de cada vez, é vivenciar um dia de cada vez. E o menos é mais. Então, quando a gente tem menos preocupação, menos reclamação, porque é o que a gente colocou no começo. Não adianta você fazer uma jornada pessoal do outro. Por exemplo, o outro está em frangalhos. Mas se você também não está bem, como é que você vai ajudar o outro? Primeiro, se ajuda, né? Ajuda a te ajudar. Esse é um dos processos mais importantes. Então, assim, as pessoas vão até o terapeuta, psicólogo, o profissional que for, e muitas das vezes tem a ilusão de que vai ter um processo milagroso, e não é assim. Há quantos anos tem? Quais são as ferramentas? Quais são as memórias celulares que tem ao longo da vida? Perceba isso, né? E também o momento gestacional, o que foi gestado ali, tem todo um histórico, e aí começar a trabalhar tudo isso, né? Então, tem muitas coisas ao entorno e que precisa estar trazendo também essa performance pessoal, né? Então, eu acho que tem bastante esse link desse tricô, né? Entre terapeuta e o, o, o cliente, o paciente. E ter a ferramenta Exatamente. também, né? Da própria fé, né? A fé, assim, não está na mão de Deus fazer milagre, mas eu sou o próprio milagre, o meu próprio milagre daquilo que eu quero. E bato o martelo e vou atrás. É eu que entro em ação, né? Ah, tem as dificuldades, como a Cláudia falou, ok, todo mundo tem dificuldades. É o campo vibracional energético que a gente tem ataque psíquico, ok. Mas se você tem a condição de pedir ajuda, tem uma condição de ter o conteúdo necessário para poder discernir uma coisa da outra, isso fica mais fácil e fica mais claro, né? Então, de repente, assim, agora eu estou falando com a Cláudia. E de repente eu vir e falar, então eu vou, porque tem isso, tem aquilo, não sei o quê. E o que a Cláudia falou, eu não processei. Então, fica um negócio, qual é o compromisso que eu tenho comigo mesmo? É mais comigo do que com o outro, percebe? E a gente não tem como abraçar tudo e querer desvendar todos os mistérios, porque não dá para abraçar o mundo, né? Exato. Isso é muito, muito importante, levar em consideração tudo isso, né? O quanto a gente pode desapegar. Então, o primeiro exercício é desapegar de responsabilidades que não são nossas, ser super-herói, desapegar de crenças limitantes, que, quando identificados dentro de terapia ou de conversa ou de discussões, que a gente acaba olhando e vendo. Então, nós somos responsáveis pelas informações que temos de nós mesmos e que fazemos com essa informação, né? A autorresponsabilidade, ela traz bastante parâmetros para isso, né? Então, é um fio, né, que a gente tira desse novelo para desemaranhar todo o histórico encarnacional, existencial. Exato. A autorresponsabilidade é uma das palavras-chave, né, Kátia? Exatamente, Porque né? depende única e exclusivamente de cada um. Nós, como terapeutas, a gente pode e nós estamos aqui para colaborar com a caminhada da pessoa, né? E de uma maneira assim ir direcionando, mas quem faz a caminhada é a pessoa, né? A gente não pode interferir no livre-arbítrio do outro. Então, eu percebo, né? E mesmo nos meus processos, antes de ser terapeuta, eu já fazia terapia, de que eu sempre saía da sessão com lição de casa. E é isso que eu trago Exatamente. muito também, né, para os meus clientes, para os alunos, quando estou ministrando o curso. Não adianta você sentar na frente do terapeuta e achar que ele vai resolver a sua vida, porque ele não vai. É Sim, você quem vai resolver a sua vida com aquelas ferramentas que estão sendo apresentadas para você, sim. né? O caminho é único, é individual, é intransferível. Então, a gente pede sim ajuda quando precisa, mas é você que tem que fazer a sua caminhada. A Kátia já ouviu eu falando isso,
que quando a gente não sabe de nada disso, é muito mais fácil, né? Porque a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Coloco a É verdade. responsabilidade em quem eu quiser. Mas aí Exatamente. a gente já sabe de tudo isso, Kátia. Não dá nem para falar, a culpa é da Kátia. Não, não dá para falar isso. Não, essa frase cabe só para mim. A culpa é da Kátia, Exato, né? exato. Então, Exatamente. Então, vão buscando dentro de vocês essas ferramentas que fazem sentido, porque no fundo, gente, independente do que vocês sigam, inclusive de religião, se vocês seguem alguma, de ferramentas de terapias holísticas, outras técnicas, tudo é para levar a gente para dentro. Então, é despertar essa centelha divina que somos e nos relembrarmos dessa conexão com a fonte criadora. Independente do que você faça, é sempre dentro. E aí, eu acredito que a gente possa até. Muitas pessoas estão aproveitando esse momento, né, de isolamento e estão buscando olhar mais para dentro, mas como a Kátia falou um pouquinho antes, não adianta você ficar dentro de casa só fazendo as coisas dentro de casa, né? O que que você está fazendo dentro de si mesmo? Será que você pode tirar meia hora para você que seja e fazer uma meditação, ouvir alguma coisa que vá te ajudar no seu dia a dia, né? E uma coisa que eu acredito que é muito importante me vem de comentar aqui, Kátia, é, por exemplo, hoje, né? Como está todo mundo, claro, fazendo online e oferecendo muitas coisas online, atenção onde vocês colocam a sua energia também, uhum, né? Porque senão há muito desperdício de energia e de tempo. Mas o que sim, realmente está agregando a mim? Né? Porque a oferta está aí imensa. Mas eu preciso ver 200 lives? Eu preciso ficar maratonando a semana inteira as séries da Netflix? Né? Então, o que que eu faço com esse tempo que muitas pessoas agora têm um pouco mais? Então, acredito que a gente também fazer essa seleção do que a gente está se nutrindo. é muito Quer colocar importante. alguma coisa? É Aham. a intenção, o foco. E assim, ter bem claro que não precisa ser perfeito da primeira vez, né? Pode ser na enésima, pode ser na quinquagésima, mas é perseverar. Mais do que isso, teimar. Porque só quem sente a dor é quem veste essa pele, que é você, que sou eu, que é o outro. Então, o quanto enriquecedor pode ser a nossa jornada pessoal e o quanto também a nossa experiência pode levar um alento para os outros que não tem nada. Imagine, acredito que todos aqui têm um pouquinho desse néctar de sabedoria. E aquele que não está entendendo nada e está seguindo como gado e, ok, e senta e chora. Percebe? A gente pode levar, nem que seja um pouquinho é muito para o outro, né? E fazendo essa corrente do bem. Eu acredito muito nisso. Então, qual é a consistência do meu próprio processo em me elevar, me autoconscientizar nesse despertar crístico de consciência que movimenta o planeta, não é um caso à parte nem para mim, nem para vocês, mas é o planeta todo. Qual é o meu grau de contribuição com isso? Que emana nessa atmosfera toda? E eu acredito muito que esse empoderamento, né, dessa centelha sagrada e unindo numa corrente maior vibracional, isso possa melhorar e muito, né? Mas cada um fazendo a sua parte e também tendo essa autorresponsabilidade. Exato, até porque tudo isso que está acontecendo tem um propósito muito maior e eu entendo que é uma grande oportunidade da gente se trabalhar cada vez mais internamente. Porque não adianta quando, entre aspas, voltar tudo ao normal, mas eu vou continuar sendo o mesmo? Quer dizer, eu vou voltar com os meus velhos hábitos, aquelas coisas que já não fazem sentido? Então, é uma grande oportunidade da gente rever muita coisa, deixar muita coisa que não faz sentido, se trabalhar nas nossas virtudes, né, nessa reconexão que a gente é, e aí não voltar ao normal, mas fazer algo novo, algo diferente, algo mais elevado.
Sim, Porque tudo isso tem um motivo muito maior que está acontecendo, pessoal. Realmente, grandes transformações já estão acontecendo e mais estão por vir. Então, aproveitem aí os seus momentos com aquilo que vocês se identificam para se trabalhar internamente. E o que eu vejo também, né, até eu às vezes menciono isso em cursos, é que assim, ninguém chega, por exemplo, estamos numa live aqui falando sobre autoconhecimento e espiritualidade. Ninguém chega numa live dessa, ou num curso, ou em alguma coisa assim à toa. Então, tem um muitas vezes nós propósito. estamos, exato, estamos aqui por um propósito, e na grande parte das vezes estamos aqui também para levar isso adiante, seja dentro de casa, né? Para você servir, se você tem a informação, você em algum momento vai servir de sustentação para alguém, para alguma situação, para alguma pessoa, né? Então, trazer, aí mais uma vez a palavra, autorresponsabilidade, Pois é. né? E tudo isso em prol de um retornar. Aí fica uma lição de casa, né, Cláudia? A gente pode convidá-los, né, até fazer essa lição de casa. Como é a Kátia voltar para esse sistema lá fora depois que a pandemia acabar? Como vai ser a Cláudia? Como vai ser a Silmara, a Daniela, a Marli, né, o Valdir e todos que nos assistem? E eu estou preparado para receber essas novas pessoas com manias adquiridas, com formas de pensamento, confinados ou não? Quem são esses novos seres que vão se apresentar depois que tudo acabar? Percebe? Né? Então, assim, sei lá, novos projetos e novos sabores, vai ter bastante pimenta pra gente também Com enfrentar, certeza, vai né? ter de tudo. Então, nós precisamos estar preparados também, né? Tendo ferramentas necessárias para isso. E um dos Uhum, vieses é o campo meditativo, né? De dar uma pausa, exato. né? Uma atenção e poder desacelerar. Porque eu acho que todo mundo que depois quiser, vai parecer corrida de cavalo, né? Abrir os portões, vai estar todo mundo querendo correr para correr atrás do tempo perdido. Quer dizer, É, não sei se vai ser perdido, mas enfim, depende do ponto de vista, né? aí vai depender do ponto de vista de cada um, né? Do que vai querer Exatamente. fazer, do que já está fazendo com esse tempo. Exatamente. Qual é a prioridade, né? Então, Exato. Exatamente. é. Bom, pessoal, eu quero saber se alguém tem mais alguma pergunta por agora, se quer colocar algum comentário. Enquanto vocês vão colocando aí, a minha sugestão é a gente fazer, né, pelo horário aqui, Kátia, a gente fazer a meditação. Né? Eu Sim, tenho feito em todas as lives a meditação do Theta Healing, então tem algumas pessoas que são novas aqui. Brevemente, Theta Healing é uma técnica de reprogramação energética, onde a gente aprende a fazer uma meditação e se conecta com a energia da fonte criadora. Então, quem quiser, eu vou guiar essa meditação e quando a gente chegar nessa energia, eu vou pedir permissão para vocês para trazer algumas informações. São downloads mesmo que a gente fala no Theta Healing. Então, quem quiser receber esses downloads, é só verbalizar o sim e sentir aquela informação, porque eu, energeticamente conectada com vocês, vou pedir que isso seja trazido para o seu campo, tá? Eu vou colocar uma musiquinha de fundo aqui, para a gente ir se acalmando, então, na verdade, relaxando um pouquinho mais. E aí, quem quiser participar, eu vou pedir para fechar os olhos, respirar profundamente por algumas vezes. a Kátia, se Mauri tá quiser entrar na falando, não vou meditação dormir. aí. Ah, é verdade, Amaury, não dorme não, hein? Fica aqui com a gente. Então, vocês vão respirando fundo por algumas vezes. Kátia, se quiser fazer a meditação também, fecha os olhinhos aí, tá? Fica à vontade. Hum, é, Vai respirando bem profundamente, para que esse oxigênio
se espalhe por todas as suas células. E a cada respiração, que agora você pode deixar ela natural, você vai sentindo que vai ficando cada vez mais relaxado, cada vez mais calmo, cada vez mais conectado com o seu coração. E agora você imagina que lá do centro da Terra vem uma energia, lá do centro da Mãe Gaia, que vem subindo, passando por todas as camadas de rochas, cristais, minerais, até que ela entra pela sola dos seus pés, vem subindo pelas suas pernas, e quando toca a base do seu quadril, vem subindo, abrindo e harmonizando todos os seus centros energéticos, até que no topo da sua cabeça se forma uma bola de luz e a sua consciência entra nessa bola de luz e sobe, passa ao teto da sua casa, vai além céu, vai subindo, 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 além galáxia, além universo. E você atravessa a camada de luzes claras, escuras e claras, e segue subindo cada vez mais alto. Passa uma camada de luz dourada, sobe, 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 sobe. Atravessa uma camada gelatinosa multicolorida, parecendo um arco-íris imenso. E você sobe, 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 sobe. E finalmente você chega num portal de luz perolada, branca, branca, branca. Quando você entra no portal, a sua bola de luz se desmancha e você, consciência, dissolve nessa energia da criação. E sobe cada vez mais alto, unificado, misturado, fazendo parte desse todo. E desse lugar, eu peço permissão para trazer para todo o seu ser o mais elevado amor incondicional. Se você quiser receber, basta dizer sim. E sentir em cada célula, átomo, molécula, esse amor incondicional, transmutando da forma mais elevada e melhor o ser que você é. Peço ainda permissão para trazer esse amor incondicional para você desde o momento da sua concepção, passando por toda a linha da tua vida até chegar no momento presente. Permitem que eu traga a sensação mais elevada do que é você fazer parte e se reconhecer como essa centelha divina da criação. E você já pode assumir todo o seu poder pessoal e fazer com que isso
transforme a sua vida da forma mais elevada e melhor. E que você saiba assumir toda a sua coragem da forma mais elevada para fazer o seu caminho, para percorrer o seu caminho do autoconhecimento, do crescimento e da evolução com facilidade, por meio do amor, sem sofrimentos. E que você escolhe a partir de agora ser autorresponsável pelas suas escolhas conscientes de evolução, de crescimento espiritual. Que você saiba também que você pode pedir ajuda. E tá tudo bem se você precisar de uma ajuda para você continuar caminhando sem sofrimentos e sem dor. Então, para aqueles que disseram sim, percebam essas informações que agora chegam em seu sistema, que vão se conectando com todo o seu ser. Com muito amor incondicional ao seu redor e dentro de você, de cada célula do seu corpo. Sente que você sobe, se mistura mais e mais nessa energia da criação. E fica aí um pouquinho sentindo esse amor do Criador. Esse amor que é você, a sua essência. E agora você vai imaginar nesse portal que você está, como se fosse uma cachoeira te banhando, aquela água cristalina te lavando a alma, transpassando as suas células e transmutando toda e qualquer energia que tenha ficado em você. E agora você vai fazendo algumas respirações bem profundas. Mais uma vez, respira bem fundo. E devagarinho você vai mexendo a sua cabeça de um lado para o outro. Vai mexendo os dedos da sua mão.
recobrando sua consciência corporal no aqui e no agora. Se você quiser, você pode se espreguiçar e respira profundo mais uma vez e pode abrir os olhos. Mauri, dá um tchauzinho, só pra gente saber se não dormiu. Ah, sim, gente, por favor, coloquem um joinha ou aperta o coraçãozinho só para saber que vocês estão todos bem por aí. E Andréia, muito bem. A Ah! Maurita, cuidado! E... Ai, Andréia, muito bom te ver aqui. Luana, Luana é aluna, gente. E... Ah, Cláudia. Ah, meu amigo Douglas. E... Gratidão por todos estarem aqui. Exato, né? Então só nos resta agradecer, né, Kátia, essa oportunidade de Sim, compartilhar aqui com vocês. A gente tem 3 minutinhos aqui para acabar, então eu quero deixa eu agradecer colocar. primeiro pela Kátia ter agradecido o convite e agradecer a todos vocês que ficaram aqui com a gente. Vocês podem, se tiver qualquer tipo de dúvida, pergunta, se quiser comentar alguma coisa, mandar tanto para mim quanto para a Kátia, né? Que tem pessoas que foram convidadas aqui dela também, fiquem à vontade, tá? E no meu, se você vai lá no meu feed, tem aquele linkzinho. Quem quiser receber a meditação, que é essa conexão com a fonte criadora, é só vocês clicarem lá. Se não achar, me manda um direct que eu posso mandar também para vocês fazerem, tá? E essa live, amanhã à tarde, da tarde para a noite, eu vou colocá-la lá no YouTube. Então, vai ficar aqui 24 horas, mas se você quiser rever em outra oportunidade ou passar para alguém depois desse período, vocês também podem ver no YouTube, tá? E só um complemento bem rápido para eu passar para a Kátia nesse último minutinho agora. Como eu comentei lá no início, eu vou começar a ministrar os cursos Theta Healing online, o DNA básico. Então, vocês que estão aqui assistindo, quem vai assistir, quiser saber mais informações, eu vou fazer uma condição especial para quem está acompanhando aqui as minhas lives também. Então, me procurem no privado para eu passar os detalhes. Amanhã eu vou começar a divulgar, mas eu estou muito feliz porque passar isso tudo que é bom adiante, assim, não tem preço, gente. Então, né, estamos aí continuando a nossa missão. Passa, Kátia. Você Sim. tem um minutinho. Não, 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 é só agradecer mesmo, né? E que venham outras lives. Gostei. Com certeza faremos outra. Então tá bom. Outras. O que não falta é Gra- assunto. Opa, né? Exato. Gratidão. Então, gente, boa noite para todos. Né? Descansem, fiquem aí em paz. Gratidão imensa. E uma linda noite para todos nós. Namastê. Tchau, tchau. Tchau.